Além de apaixonado por viagens, sou também um apaixonado por história. E é por isso que há muito tempo eu tinha vontade de visitar um país nem tão desejado assim pela maior parte das pessoas, a Polônia. E mais curiosidade ainda em visitar um lugar específico na Polônia, o campo de Auschwitz. E é por isso que hoje esse vídeo inicia uma série de 3 vídeos sobre essa curta, mas intensa viagem pela Polônia, o país que já é considerado como a futura nova potência europeia. E você vai entender o porquê. O vídeo de hoje, o primeiro dessa série, é sobre a interessantíssima Cracóvia, mas também virá um vídeo sobre a capital Varsóvia e, claro, um intenso vídeo sobre o tour em Auschwitz, o maior campo de concentração da história. Vamos lá? Witamy w Polsce, meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos à Polônia, mais especificamente a Cracóvia, a cidade que se tornou o primeiro patrimônio mundial da Unesco em 1978 e já tem mais de 1000 anos de história. Vamos conhecer um pouco mais dessa cidade. Espera, mas antes, um pouquinho do trecho de Lisboa até Cracóvia, passando por Varsóvia. Polônia. Então, primeiras impressões, porque eu pousei em Varsóvia, fui direto para a estação central de Varsóvia de trem, peguei um trem bala aqui polonês e vim aqui para Cracóvia, porque é por onde eu vou começar essa viagem. E a primeira impressão que eu tive, além de tudo muito limpinho, muito bonito, muito organizado, é o silêncio absoluto. Isso para mim é um abraço no coração. As estações de trem muito silenciosas, eu vim andando da estação de trem aqui de Cracóvia até o hotel, um silêncio, uma paz, ainda fui andando pelo parque. Enfim, gostei muito do silêncio. Eu ouvi dizer que isso é muito comum na Finlândia. Eu vou para a Finlândia em novembro, vou tirar essa prova. Mas gostei bastante. Vamos ver que mais que a Polônia vai entregar em Cracóvia, em Varsóvia e amanhã em Auschwitz, o maior, não sei se é o maior, vou confirmar isso, mas um dos mais famosos campos de concentração do mundo. Uma história muito triste, que eu vou contar em um vídeo específico, inclusive. Vamos lá. Ao longo desse vídeo eu vou falar sobre curiosidades da Polônia, onde se hospedar, o que fazer em Cracóvia, os interessantes preços desse país e muito mais. Mas vamos começar por uma das partes mais legais desse lugar surpreendente, a sua história. A agradável cidade de Cracóvia se situa ao sul da Polônia e conta com aproximadamente 775 mil habitantes. Sendo uma cidade relativamente grande, em especial para os padrões europeus. Mas você nem sente isso enquanto está a passear por ela. Como dito no início do vídeo, trata-se de uma cidade de mais de 1000 anos de história, fundada no século VII e que foi capital polonesa por praticamente 300 anos, sendo ainda uma das cidades mais visitadas do país, tanto por sua própria beleza e história, como por ser o principal ponto de parada para quem pretende visitar Auschwitz, como foi o meu caso. Essa bela cidade, ao contrário do que se pode imaginar, foi poupada dos intensos e costumeiros bombardeios de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ao que tudo indica, porque ele instalou na cidade uma espécie de quartel-general, bem como por sua intenção de tornar essa cidade, tão linda que era, e ainda é, completamente germânica, removendo os judeus e poloneses da cidade e renomeando locais e ruas para a língua alemã, tentando mudar sua história para fazer parecer com que Cracóvia sempre tivesse sido alemã. Mas antes de falar mais da história desse lugar, que certamente é indispensável para aproveitar ainda mais uma viagem por lá, vamos falar um pouco de suas belezas e do que fazer em Cracóvia. Um dos pontos turísticos principais da cidade, certamente, é o seu centro histórico, conhecido também como Old Town ou Rynek Główny em polonês. É lá que você se sentirá em uma típica e antiga cidade europeia, com ruas de pedra,
muitos turistas, restaurantes, igrejas e muito mais. A cidade antiga de Cracóvia é extremamente bem conservada. E nesta época do ano que eu fui, bem no início do outono, traz um clima absolutamente encantador, com sol a pino o dia todo, mas com temperaturas super agradáveis, que convidam a uma bela cerveja polonesa enquanto se observa o movimento das pessoas na região, o famoso people watching. O Centro Histórico de Cracóvia, declarado Patrimônio da Humanidade em 1978, está dividido em 3 zonas diferenciadas: a Colina de Wawel, a cidade medieval de Cracóvia e o núcleo medieval de Kazimierz. No centro disso tudo é que está o Rynek Główny, que em tradução literal significa mercado principal, que é esse mercado localizado ao centro dessa imensa praça. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em toda essa região central foi a limpeza impecável de tudo, a despeito da enorme quantidade de turistas circulando, inclusive dentro do próprio mercado, que é pequeno, mas de arquitetura muito bonita e com vendinhas de artesanatos e afins bem interessante. É também nessa área principal que fica a Basílica de Santa Maria, essa igreja ao fundo que é belíssima por dentro e que pode ser visitada de graça na sua área principal. O tour completo, contudo, exige reserva e a compra de um ticket. Uma coisa curiosa dessa basílica é que sempre que os relógios marcam uma hora cheia, por exemplo, 3 horas da tarde, você vai observar no topo da torre uma pessoa abrir uma janelinha e começar a tocar uma melodia num trompete. É uma tradição que, no passado, servia de aviso para que os portões das muralhas que cercavam a Old Town fossem abertos ou fechados. Outra curiosidade é que a melodia é interrompida de repente, e isso, segundo uma das lendas, é para homenagear um dos trompetistas que, no passado, foi atingido por uma flecha antes de concluir sua melodia. Mas há outra lenda para esse mesmo fato, o de que a melodia, na verdade, foi interrompida porque, lá nos portões, foi tocada a melodia para avisar de que a mensagem já havia sido recebida. Também interessante é a torre da prefeitura e seus 75 metros de altura, onde em frente fica essa curiosa estátua de Igor Mitoraj, um artista polaco, e também nos arredores desse centro histórico, o Castelo Real de Wawel. Às segundas, a subida na torre da prefeitura é gratuita, mas eu aviso, os degraus são muito apertados e desgastados, e a vista lá de cima não é de uma confortável varanda grande, e sim de uma de suas janelinhas do tipo de castelo medieval. Essa região, inclusive, é uma região que eu recomendo para você se hospedar em Cracóvia, já que é próximo do centro histórico e de diversos pontos de interesse nessa cidade. Outra vantagem de se hospedar nessa região é que, ao menos pela forma que eu gosto de viajar, dá para fazer praticamente tudo a pé e a qualquer hora do dia. O país do Papa João Paulo II e do músico Frédéric Chopin é um país super seguro, considerado hoje o 24º país mais seguro do mundo. Mas é importante lembrar também que Cracóvia, por ser uma cidade super turística, também tem suas ciladas. A primeira delas é em relação ao seu incrível sistema de transporte público e de trens. Como eles não têm qualquer tipo de catraca, em especial os trens e trans, você pode imaginar que pode comprar um ticket dentro do trem ou se comprar nas máquinas disponíveis nas estações, o que é o certo a fazer, achar que basta ter o ticket. Mas em geral você vai ter que validar eles, podendo ser obrigado a pagar uma multa de até R$170 se não fizer. E assim fiscalização. Somente em um dos trens que eu peguei, em um trajeto bem curto, é que um fiscal não apareceu pedindo meu bilhete para verificação. De se evitar também mencionar que os campos de concentração seriam poloneses, ou fazer comentários irônicos ou desrespeitosos sobre o nazismo e o holocausto, porque o número de poloneses que sofreram junto aos judeus nas mãos dos nazistas é imenso. Eu não deveria nem precisar dizer isso, mas pelas histórias que ouvimos de como os turistas agem nesses lugares, acaba sendo importante. E quanto à melhor época de visitar a Polônia, bom, se você gosta das feirinhas de Natal, muito comuns na Europa, visitar Cracóvia nas proximidades do Natal será uma experiência incrível, já que sua imensa praça fica tomada por este evento. Mas lembre-se, o inverno na Polônia é rigorosíssimo. Por isso, essa época que eu fui eu acredito ser a ideal, o outono. Temperaturas amenas, muito sol, menos turistas do que o quente verão e a agitada primavera. Mas voltando a Cracóvia, saindo um pouco da sua praça central e subindo uma ladeira não tão pequena assim, você encontrará o complexo do Castelo de Wawel. Uma área lindíssima e extremamente bem conservada, com uma bela vista para o rio Vístula e uma atração interessante, o Dragão de Wawel, uma estátua que de tempos em tempos, literalmente, cospe fogo. Fogo de verdade. No mesmo complexo, você verá a bela Catedral de Wawel e ao seu lado a estátua de bronze do Papa João Paulo II,
que, lembremos, era polonês. Descendo deste complexo, encontrará o parque linear que acompanha o rio Vístula e é um excelente lugar para um passeio descompromissado, um piquenique, enfim, uma típica experiência europeia. Atravessando o rio, você vai parar no Ala Forum, que é onde você vê esse prédio curvo aí na imagem, e que conta com vários bares, cafés, roda gigante e muito mais. Ótimo lugar para curtir uma agradável tarde de outono. E foi no passeio nessa bonita região que eu comecei a realmente perceber o quanto eu estava a gostar da Polônia. Você já deve saber que a Polônia foi invadida várias vezes pela Alemanha, pela Rússia, enfim. E muito destruída também pelas duas guerras mundiais. Mas, ao contrário de sua irmã Varsóvia, que hoje é a capital da Polônia, Cracóvia, que já foi a capital por 300 anos, resistiu bastante a esses bombardeios. Apenas poucas regiões aqui da cidade foram destruídas, então esse é um dos motivos pelos quais se tornou um dos primeiros patrimônios mundiais da Unesco, principalmente o centro histórico daqui, porque ele é realmente antigo e extremamente bem cuidado. Aliás, sabe aquela Polônia que a gente cresce vendo no Brasil como algo cinzento e mal-humorado? Nem eu. Não existe isso não. Claro, vai existir no inverno, como vai existir no inverno até em Salvador, vários dias cinzentos e chuvosos, com alagamento, com destruição. Mas isso não define nem Salvador, nem o Brasil, também não deveria definir nenhum país de fora, nenhum país do mundo. Viajar também é bom por isso, você vê com seus próprios olhos que o que se divulga por aí de vários países não tem nada de verdadeiro. E mal sabia eu que eu ainda me apaixonaria muito mais pela Polônia a partir desse momento. Mas de lá eu segui para outro ponto que considero muito interessante de ser visitado em Cracóvia, o bairro dos judeus. Trata-se de uma região com menos movimento de turistas, mais calma, mas também repleta de história e muito lugar a se visitar. Mas foi lá que uma coisa me chamou bastante atenção, o quanto a Polônia ainda é barata. Almocei num agradável restaurante na região, pedindo entrada, uma cerveja grande e um prato principal ao custo de R$35. E por falar em comida, e uma vez na Polônia, não deixem de provar o pierogi, uma comida típica. Para quem ama gyozas, que é um prato chinês, mas mais conhecido no Brasil como japonês, como eu gosto, vai adorar o pierogi com certeza. São muito semelhantes. Ah, e um detalhe, a moeda polonesa não é o euro, e sim zloty, que significa de ouro, e tem uma cotação muito semelhante à do real. Não sei nem que cara tem a moeda, porque faz tempo que eu não faço câmbio para viajar. Pago tudo sempre em cartão. E recomendo que vocês façam também, já que é mais fácil evitar taxas abusivas, golpes, tarifas absurdas e agora há opções no Brasil para fugir do IOF de 6,38%, como por exemplo, mas não só, o cartão Wise, cujo link eu vou deixar aqui na descrição se vocês tiverem interesse. Mas um dos lugares mais interessantes dessa região dos judeus, além da fábrica de Oskar Schindler, ele mesmo, do filme A Lista de Schindler, que foi um industrial alemão que salvou muitos judeus por empregá-los na sua fábrica, é a Praça do Gueto. E aqui é a Praça do Gueto, uma praça que simboliza a resistência dos judeus diante da invasão alemã em 1939 aqui na Polônia. Primeiro eles foram expulsos do lugar que eles moravam e obrigados a vir para essa região aqui. Essa região tinha 3.500 habitantes e passou a ter mais de 20 mil com a expulsão dos judeus da casa deles, que eles viviam centenas de anos já. E essas cadeiras simbolizam, na verdade, o fato de que também aqui eram escolhidos os judeus que iam para os campos de concentração, em especial aqueles que se rebelavam contra os ditames da Gestapo, dos nazistas, de Hitler. E é mais um lugar cheio de história aqui da Polônia. Infelizmente uma história triste, mas muito importante na nossa história como humanidade. E da Praça do Gueto, aproveitei a estação de tram bem em frente para ir até a estação Kraków Główny, a estação principal de trem na cidade, para viajar no trem-bala polonês de volta a Varsóvia, capital do país, e seguir essa excelente viagem. Aliás, vou falar mais uma vez, o sistema de trens da Polônia é absolutamente incrível, limpo, eficiente, pontual até nos segundos. O seu trem-bala, inclusive, é muito melhor do que o alemão, cuja experiência também foi boa. Eu narrei nesse vídeo aqui, caso queiram ver. Cracóvia é uma cidade que ainda tem muito mais a ser feito do que eu mencionei neste vídeo, como por exemplo o Kościół Mund, um morro artificial, que é um monumento construído no século XIX. Não consegui cobrir tudo da cidade porque eu passei menos de 2 dias lá, já que Auschwitz por si só é um passeio de quase um dia inteiro. Mas certamente eu voltarei, não só à Polônia, como inclusive a Cracóvia, já que pertinho de lá
você encontra outro ponto incrível da Polônia, a região de Tatra Mountains, que possui belas estações de esqui, como por exemplo em Zakopane. E vocês já sabem que eu não resisto a uma estação de esqui, né? E se você, assim como eu, ficou mais curioso pela Polônia, vou convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando sair o vídeo de Varsóvia, uma cidade que me surpreendeu ainda mais do que Cracóvia, e também sobre a triste, mas muito importante visita a Auschwitz. Quando eles estiverem disponíveis, aparecerão aí na tela também para vocês clicarem e assistir. Um abraço, meus bigodos e bigodudas queridas, e até a próxima viagem.